Amigos e amigas, eu estou fazendo um trabalho agora que eu denomino de formação alternativa sindical. Eu quero falar um pouco de como aparecem os sindicatos e qual é a importância do movimento sindical. E minha contribuição é no sentido de mostrar um pouco a realidade social, as relações de trabalho e, quem sabe, despertar um pouco de consciência política em relação a como funciona a sociedade para que a gente possa se defender melhor. Hoje, a tal da literatura moderna fala de várias classes sociais, a B, a C, a D e a E. No mínimo seriam 5 classes sociais diferentes. Ou seja, nós que dizemos todos os dias, somos iguais? Não, nós estamos divididos em classes sociais. O Karl Marx, um grande filósofo, um grande estudioso, um homem que fez um estudo muito aprofundado na área da economia, da filosofia, da sociologia, ele descobre coisas interessantíssimas a partir de um longo estudo, de não sei quantos anos de sacrifício, estudando dia e noite, para compreender a realidade do sistema capitalista e da exploração desse sistema contra a classe trabalhadora. E ele termina dizendo que tem 2 classes sociais fundamentais, a classe exploradora e a classe explorada. A classe exploradora é a classe dos ricos, é a classe top, é aquela classe que tem tudo, que pode brincar com dinheiro. E a classe explorada é a classe trabalhadora. E que além de trabalhar muito, não tem nada. Vive sempre pagando aluguel, o que ganha só dá para alimentação e mal, e não pode, inclusive, praticamente nunca sair do estágio em que está, porque ela é sempre uma classe semi-escrava. E o Marx achava 2 coisas com essa descoberta que ele fez. Essa descoberta filosófica. Primeiro, que tem classes sociais diferentes e que por isso há uma luta entre as 2 classes sociais, porque elas têm interesses diferenciados. Um quer privilégio e o outro quer pelo menos sobreviver. E a segunda coisa, ele disse, a classe trabalhadora é a mais importante, porque ela é a classe que produz riqueza e por isso ela é capaz de compreender a sua realidade e lutar para conquistar seus próprios direitos, de viver pelo menos com dignidade. Como começa mais ou menos a luta que depois resulta no movimento sindical? Na Europa, principalmente na Itália, porque a Europa é um continente muito antigo e ele teve tempo de se desenvolver a partir do pensamento, da reflexão feita das realidades existentes na época. Nesse período tinha a escravidão, esse período bem para trás, teve a escravidão, teve o feudalismo, teve o capitalismo, e a humanidade passou por tudo isso. Os reis miseráveis, todos eles tinham o resto da associação, da sociedade como escrava, para trabalhar para eles. E a terra não era do rei, era do fazendeiro todinho. Aliás, não era do fazendeiro, é o contrário, era do rei, tudo era do rei. No feudalismo foi que as propriedades passaram para a mão dos proprietários, inclusive dada pelos reis, e aí o povo ia trabalhar nessas propriedades de meia, ou seja, tudo que produzisse era dividida na metade. A metade ia para os senhores feudais e a outra metade ficava com o trabalhador.
Antes da escravidão, tudo ficava com o rei. E o rei só dava um prato de comida para o trabalhador. Era infernal. O rei de Roma, por exemplo, Júlio César e outros, o rei Constantino, os reis judeus como Davi e Salomão, todos eles tinham escravos. O rei Salomão tinha 700 mulheres, ele era casado com 700 mulheres. Ainda mais, ele tinha 300 concubinas. Quer dizer, o tempo do rei todinho era para cuidar de mulher brigando umas com as outras. Quantos filhos esse rei Salomão teve? Quantos abortos aconteceram naquele cercado que ele chamava de harém, o nome era harém, onde ficavam as mulheres. Aí tinha os cuidadores das mulheres, e o rei mandava capar todos eles para não ter nem a possibilidade de namorar com uma das mulheres dos reis. Era assim naquela época bem passada. Na época já mais moderna, aí começam os movimentos. O mais importante, que dá origem, era a sociedade de ajuda mútua. Em virtude de, nesse período, as pessoas trabalharem entre 12 e 16 horas, e não tinha previdência social, não tinha lei trabalhista, não tinha Ministério do Trabalho, não tinha nada disso, não tinha nem lei, quanto mais Ministério de Trabalho. Então, elas se juntavam, que eu digo, as classes trabalhadoras, e daquele pouquinho que ela ganhava, eles guardavam um pouco de alimento. Quando um trabalhador ficava doente, já velho ou então desempregado, aí eles forneciam um pouquinho de alimento para a mulher do indivíduo que estava doente, ou estava desempregado, não morrer de fome com os filhos. Da ajuda mútua surge o movimento sindical, né, que é esse que nós conhecemos. Aí foi se desenvolvendo e chegou até onde estamos hoje. E o movimento sindical, juntamente com os socialistas e os comunistas, conseguiram muitos direitos importantes, como, por exemplo, a redução da jornada de trabalho. A jornada de trabalho também tem a sua história para fazer a redução. Se lembram no Dia Internacional da Mulher? Isso aconteceu em Nova York. Fizeram greve numa fábrica para reduzir a jornada de trabalho de 16 para 8 horas e elas foram queimadas vivas pela classe dominante, né, pela classe exploradora. E num congresso internacional que aconteceu, só de trabalhador e trabalhadoras, eles aprovaram nesse congresso que aquele dia, 8 de março, seria dedicado em homenagem às mulheres que morreram queimadas lutando pela redução da jornada de trabalho. O voto foi assim, com a mão. Não tinha Dia Internacional da Mulher. O capitalismo inventou depois, né? Pegando o Dia Internacional da Mulher Trabalhadora, eles estenderam para todas as mulheres. Para quê? Para nesse dia vender presente e ganhar muito dinheiro. Mas não importa. Como toda mulher sempre foi oprimida, muito importante que o dia que as comunistas e as socialistas começaram lutando para reduzir a jornada de trabalho, hoje sirva como ideia de direito para todos e para todas. Isso está na história. Sobre a grande jornada de trabalho, tem um outro livro muito bom que eu indico se alguém quiser ler. É a História da Riqueza do Homem. A academia, através de seus pesquisadores, ou seja, as universidades, fizeram uma pesquisa numa fábrica, e dessa fábrica eles encontraram muitas crianças trabalhando, de 5 até 14 anos por aí. E elas trabalhavam 12 horas, dormiam na própria fábrica, não podia se sentar durante o horário de trabalho e o salário era uma desgraça. Na verdade, não era nem salário, chamava. E isso está escrito neste livro que eu vou dizer, que eu peço para que, se vocês quiserem, eu indico que leiam A História da Riqueza do Homem. De modo, então, meus caros amigos e amigas, o movimento sindical, o sindicato é como uma associação de trabalhadores, que eles estão ali para lutar por aumento de salário, por saúde, por melhores condições de vida e de trabalho e etc. Agora, precisa ser sério, né? Hoje está avacalhado, grande parte do movimento sindical no Brasil e no mundo está avacalhada. O
O dirigente sindical, ao se eleger, ele tem que ser decente. Não pode ser ladrão, não pode ser oportunista, não pode ser corrupto, não pode ser mentiroso, não pode ser preguiçoso, não pode ser ignorante. Ele é um responsável. Ele fez uma campanha junto dos seus amigos para lutar contra a classe exploradora, para melhorar as condições de vida dentro do possível. Eu sei que é difícil, mas se não lutar, não melhora de jeito nenhum. E que homem seria esse que prometeu lutar e defender o direito dos seus irmãos e depois se corrompe e trai os seus irmãos? Não passa de um lixo humano, não passa de um verme. É por isso que eu chamo esse tipo de gente de vagabundos. O movimento sindical é de suma importância. O traidor é um verme. E contra os traidores só há uma forma de derrubá-los, é lutando contra eles. Por isso eu deixo aqui essa mensagem, como eu disse no início. Eu quero chamá-la de formação alternativa sindical. E talvez seja o que eu posso dar como contribuição para o desenvolvimento cognitivo das pessoas e que juntos essas pessoas compreendam porque têm tanta dificuldade e possam contribuir para que a gente melhore as nossas condições de vida e de trabalho.